Olá, sou Jaqueline Correia e nesse vídeo eu vou apresentar o meu relato de como está sendo a minha experiência como monitora de cartografia nesse ano de 2022. Os meus orientadores são a Júlia Célia e o Marcos Vinícius. Eu sou monitora do Instituto de Geociências, estou cursando o 8º período de Ciência Ambiental aqui na UF. E na minha apresentação eu vou abordar desde a minha motivação, o projeto trabalhado e dar um parecer sobre como está sendo essa experiência. Na época que fiz a disciplina de cartografia, eu ajudava sempre os meus amigos no que podia e o que conseguia, e com isso vi que eu gostava de ajudá-los e que isso me ajudava também. Essa troca me motivou a ser monitora para poder aprender mais enquanto eu repasso algo do meu conhecimento. Então ficou uma troca bem equivalente, pois eu compreendia mais o conteúdo, além de conseguir repassar de uma outra forma o que eu entendi. É uma relação de mutualismo facultativo. Na monitoria, eu participei das aulas presenciais, as quais os professores ministravam. E essas turmas tinham 48 alunos no primeiro semestre e 38 alunos no segundo semestre. Eu ajudei os alunos com dúvidas pontuais nas aulas teóricas e ajudei eles principalmente nas aulas práticas também. Dei suporte nos horários combinados, tanto presencialmente quanto online. E ajudei algumas pessoas com e-mail também. Eu consegui ver um avanço nos alunos no decorrer das monitorias que estávamos realizando toda semana e fiquei muito contente comigo por conseguir ajudá-los e com os alunos também por eles estarem conseguindo avançar, né? E a gente está conseguindo também uma progressão conjunta com aqueles encontros. Como eu falei, né, é uma troca, então isso se fortaleceu com essas aulas extraclasses. Além disso, eu montei um material didático que consiste em passo a passo de como extrair curvas de nível e como construir um perfil topográfico a partir das imagens SRTM. Essas imagens foram baixadas do site Earth Data, da NASA. A gente usou o software QGIS para trabalhar com essas imagens. E a gente utilizou o sistema de coordenadas geográficas e o Datum WGS 84. Esses foram os resultados alcançados. Essas são as curvas de níveis delimitadas pelo município de Niterói, com espaçamento de 10 metros. E esse é o perfil topográfico também com a delimitação do município de Niterói. A gente tinha como objetivo melhorar o entendimento dos alunos acerca da visão espacial e a visão geográfica deles. Também tínhamos como objetivo trabalhar com mapas físicos e digitais, o que fez com que eles entendessem que a cartografia está presente no nosso cotidiano, como o GPS. E também passar o conteúdo de uma forma clara, entendendo a demanda de cada turma, porque são de cursos diferentes, né? Eu trabalhei mais voltado para a turma de turismo e para a turma de geografia. E a monitoria, para mim, está sendo uma experiência acima do esperado. Está sendo bastante enriquecedora e também gratificante para mim. Tem me ajudado dentro e fora da vida acadêmica, pois me trouxe uma disciplina e um compromisso que eu levei para o meu dia a dia e nas minhas atividades pessoais. Eu agradeço muito a todos que puderam assistir. Agradeço também ao Instituto de Geociências por estar me proporcionando essa oportunidade, aos professores e orientadores que estiveram nos ajudando e dando suporte em todo esse processo, e aos alunos também que nos receberam e contribuíram para que a gente pudesse construir esse aprendizado coletivo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Eduarda Soares, eu fui monitora na disciplina de Climatologia Ecológica no primeiro semestre de 2022. Fui orientada pela professora Mônica Sena
e eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência como monitora. Bom, a climatologia é a área que estuda o estado físico da atmosfera. Esse estudo pode se basear no agora, ou seja, em como a atmosfera está neste instante, e nos trazer informações sobre o tempo, ou em como a atmosfera se comporta durante as estações e anos, o que nos traz informações sobre o clima. Já a ecologia visa estudar interações entre os organismos e o ambiente e procurando estabelecer padrões. Sendo assim, a climatologia ecológica introduz conceitos importantes sobre a atmosfera e seus fenômenos, como, por exemplo, o El Niño, a Laninha, as monções, e também as consequências desses para o ambiente. Além disso, o profissional da ciência ambiental é multidisciplinar e vai poder atuar em inúmeras áreas, como, por exemplo, o sensoriamento remoto, a meteorologia, o gerenciamento dos recursos hídricos, e esses conhecimentos aprendidos na climatologia serão de extrema importância. Bom, sobre a monitoria, o primeiro passo foi criar um grupo no WhatsApp para interagir com os alunos. Como 2022-1 foi o primeiro semestre após pandemia, a gente achou a necessidade de manter esse contato mais próximo dos alunos. E o WhatsApp se tornou um canal útil da comunicação. Através do grupo, então, foi possível passar o recado sobre as aulas, indicar materiais de apoio, como alguns sites, algumas apostilas e alguns vídeos, e também marcar encontros para tirar dúvidas. A disciplina de climatologia possui uma parte teórica, mas também uma parte prática, e essa envolve cálculo. Foi nessa parte que os alunos apresentaram maior dificuldade. Para isso, utilizamos o Google Meet, com reuniões para resolver exercícios e revisar a matéria. Durante o período, eu também dei uma aula para eles sobre a precipitação e nebulosidade. Foi uma aula expositiva, onde eu abordei principais formas de precipitação, tipos de chuva, as distribuições de chuva no Brasil e no mundo, como se formam as nuvens e também a classificação delas. O objetivo era que, ao final da aula, os alunos fossem capazes de identificar os principais tipos de nuvens e distinguir dentre elas quais provocam precipitação e tempestade. Também entender a influência das nuvens no clima e compreender a distribuição da precipitação ao redor do planeta, identificando fenômenos que pudessem interferir no padrão. Ao final da aula, como forma de avaliação, foi passada para a turma uma lista de exercícios de múltipla escolha, que foi corrigida na aula seguinte. Por fim, como forma de autoavaliação, no final do semestre eu pedi para a turma que respondesse um questionário sobre a monitoria, e aqui temos alguns resultados. Bom, a primeira pergunta foi se a pessoa utilizou o serviço da monitoria enquanto cursava a disciplina. E a grande maioria respondeu que sim, apenas uma pessoa respondeu que não utilizou. Depois eu perguntei em relação à disponibilidade dos horários e minha como monitora. A grande maioria respondeu que eu fui totalmente disponível e uma pessoa respondeu que ela não procurou saber sobre a minha disponibilidade. Depois eu também perguntei sobre se a aula que eu dei serviu para aprovação da turma, e eles responderam que sim. Em relação à aula que eu dei também, perguntei o que eles tinham achado da aula, e a grande maioria disse que foi muito boa. Só uma pessoa disse que não estava presente, então não assistiu à aula que eu dei. Também perguntei se a pessoa foi aprovada ou não na disciplina e como eu poderia melhorar como monitora. Dentre as respostas, teve uma que disse que gostaria de mais exercícios, mais resumos, fora do que a professora já dava, ou como forma de incentivo mesmo. Bom, foi isso. Muito obrigada. Até mais! Olá, meu nome é Mariana Machado e esse é meu vídeo apresentação para a Semana de Monitoria da UFS. Sou graduando de Estudos de Mídia desde 2018.2, estou agora no 9º período da faculdade. Sou monitora da disciplina de Introdução ao Audiovisual, que é uma matéria obrigatória do 2º período do curso de Estudos de Mídia, e meu professor orientador é o Bruno Campanella. Com relação à minha motivação e objetivos, um dos grandes motivos para me inscrever na monitoria foi para que eu pudesse obter uma experiência presencial da docência. Eu já fui monitora da disciplina de Introdução às Estratégias da Comunicação no ano de 2021, que também é uma matéria obrigatória de mídia do 1º período, mas eu cumpri ambos os semestres de forma remota com aulas online.
Portanto, foi importante para mim ter essa oportunidade de experienciar essa função na sala de aula, tendo contato presencial com o professor e os alunos. Também é importante frisar o quanto isso acrescenta a minha jornada acadêmica, que está próxima de acabar. Meu objetivo como monitora é prestar todo o auxílio necessário aos alunos e ao professor orientador, assim como possibilitar uma ativa mediação entre professor e discente, contribuindo com a comunicação entre ambas as partes. Quanto à metodologia, foi priorizado o desenvolvimento de dinâmicas para que os alunos possuam a experiência da prática audiovisual integrada à disciplina. Uma delas foi a criação de uma atividade pensada pela doutoranda Joana Nantes para a aula de planos e montagem, em que os alunos saíram pelo campus com o objetivo de criar um vídeo curto publicitário que foi apresentado para toda a turma, junto do esclarecimento de quais planos foram utilizados na filmagem. Outra atividade foi pensada por mim para a aula de reality shows, em que os alunos foram divididos em grupos para desenvolver um projeto de reality show pensado para cada tipo de modelo de TV pública, TV aberta, TV fechada ou streaming. Os discentes também foram encorajados a realizar um pitching de seus projetos em que precisavam detalhar o programa proposto e por que ele era ideal para determinado modelo de TV, acrescentando também a experiência deles, que pode ser de muita valia no mercado audiovisual. No semestre atual, optei pela criação de um grupo no WhatsApp para concentrar possíveis avisos e dúvidas referentes à disciplina, que foi um método que eu já tinha utilizado na minha monitoria anterior, mas que eu optei por não utilizar no primeiro semestre da monitoria atual e eu implantei agora. Tanto no semestre anterior quanto no atual, incentivei constantemente os alunos a me procurarem através do chat privado no WhatsApp e no meu e-mail pessoal, enfatizando a minha disponibilidade integral para atender os alunos em caso de qualquer dúvida ou assistência. Também busquei participar ativamente das aulas, adicionando possíveis comentários, observações extras da fala do professor, ou até mesmo adicionando outros exemplos ou algo do tipo nos slides das aulas. Também me dispus a auxiliar os alunos com a concepção do trabalho final, principalmente em relação à operação de equipamentos para produção em vídeo, mas também com qualquer dúvida relacionada ao trabalho escrito ou à prova. Como resultados parciais da minha experiência como monitora, posso destacar a aula que ministrei no semestre de 2022.1. O professor Bruno me deu total autonomia para formular a aula, desde a escolha dos temas abordados até a criação dos slides e a explicação do conteúdo para os alunos em sala, em que para isso contei com o auxílio de referências bibliográficas pertinentes à disciplina e a exibição de vídeos exemplificativos, buscando dinamizar a aula. Também comecei a elaborar junto do professor Bruno o projeto de um canal de YouTube, que pretende funcionar como um acervo dos trabalhos finais desenvolvidos pelos alunos da disciplina ao longo dos períodos. A ideia é adaptar o já existente canal do Telas para esse propósito, e minha atribuição no projeto é conseguir as permissões necessárias para a publicação desses vídeos, além do carregamento dos trabalhos no YouTube e a organização dos mesmos no canal. E também as dinâmicas trabalhadas em sala foram um sucesso entre os alunos, que se sentiram mais motivados após a realização das atividades e chegaram a solicitar mais oportunidades de aulas práticas. E essas são as referências bibliográficas que eu utilizei em minha aula. É isso, obrigada. Olá a todos, meu nome é Gustavo, eu estou como monitor da disciplina de Probabilidade 2 nesse segundo semestre de 2022, sob a orientação da professora Jéssica. Nessa apresentação eu vou contar um pouco para vocês sobre a experiência da monitoria e como eu enxergo a importância dela para os alunos. Falando inicialmente aqui da disciplina, ela é ofertada para os cursos de Estatística e Matemática e trabalha bastante com os conceitos de probabilidade 1 e cálculos, que já costumam ser matérias que exigem bastante dos alunos. Assim como essas disciplinas pré-requisitos de probabilidade 2 não é diferente, aborda conteúdos que não são triviais e que, por isso, esse apoio complementar do monitor se faz bastante importante. Além disso, é uma matéria importante para o prosseguimento do curso, visto que ela é requisito de outras disciplinas, como inferência bayesiana, entre outras. Falando um pouco da motivação, de acordo com dados retirados do portal de transparência da UF e do quadro de horário disponível, do primeiro semestre de 2018 até o primeiro semestre de 2022, há aproximadamente 25% de média de reprovação nessa disciplina.
o que corrobora a ideia de que aborda conteúdos de difícil compreensão e que demandam prática. E, nesse sentido, a atuação do monitor é importante no atendimento de dúvidas, nas aulas complementares, exercícios. Isso faz bastante diferença no entendimento dos alunos. Falando um pouco dos objetivos da monitoria, do ponto de vista do projeto, seria ministrar as aulas de exercícios como apoio à disciplina, elucidar dúvidas por meio de atendimentos remotos extras, rever e consolidar conceitos de disciplinas pré-requisitos, como falado anteriormente, e fixar os conteúdos de probabilidade 2 que servirão de base para o restante do curso e também para o decorrer da disciplina. Do ponto de vista pessoal, é importante para mim reforçar e reaprender os conteúdos que são base de disciplinas que eu estou cursando no momento, e a gente acaba revendo no dia a dia esses conteúdos que foram abordados em probabilidade 2, desenvolver essa comunicação interpessoal, criar novas amizades com os alunos. A gente acaba conhecendo o pessoal do curso que entrou mais recentemente, e disseminar a importância da monitoria, porque ela, sim, de fato, faz bastante diferença no aprendizado. Falando um pouco da metodologia das aulas, elas são divididas em aulas presenciais e remotas. Nas aulas presenciais, elas ocorrem todas as sextas, de 2 às 4, em sala reservada lá no prédio de Bloco H do Graguatá. Para essas aulas presenciais, são separados de 4 a 5 exercícios sobre o conteúdo abordado durante a semana. Essa separação do conteúdo ela é feita em apoio com a professora. E nessas aulas, inicialmente, tem uma discussão inicial para o entendimento do problema com os alunos, eles participam ativamente, e só depois do entendimento de todo mundo que a gente começa a fazer a resolução da tarefa. Já as aulas remotas, elas são mais destinadas a retirada de dúvidas das listas propostas pela professora. Elas ocorrem 2 dias da semana, já combinados com os alunos, e também são separadas de 2 horas por aula, totalizando 4 horas de atendimento remoto por semana. As demais horas da monitoria, elas são dedicadas nessa busca por novos exercícios, diferente dos que a professora apresenta em sala de aula, e também na resolução, na preparação dos gabaritos. Falando um pouco dos resultados parciais, como eu só assumi essa posição de monitor em setembro de 2022, eu não trago dados referentes ao primeiro semestre do ano. E vou falar só um pouco de como têm sido as aulas e da frequência dos alunos. Então, como falado no slide anterior, as aulas são separadas em presencial e remota. São 2 horas por semana de aula presencial e 4 horas por semana de aula remota. Aqui na tabela 3, a gente consegue observar a frequência dos alunos, considerando o mês passado, totalizando essas 4 semanas. A gente pode ver que nas semanas 1 e 2, teve uma maior presença dos alunos, uma busca maior, levando em consideração também que era uma semana pré-prova, então a busca acaba sempre aumentando, e, consequentemente, essa semana pós-prova, houve uma redução da procura dos alunos pela monitoria. Aqui eu trago as referências, que são os livros usados para a revisão dos conteúdos, também para a busca de novos exercícios e da onde tira as ideias de exercícios levados para a monitoria também, e a indicação também para os alunos na resolução das dúvidas, ou se eles quiserem também procurar conceitos trabalhados em disciplinas anteriores, como probabilidade 1, esses livros, essa referência bibliográfica são retiradas dessas literaturas. Muito obrigado a todos, e é isso. Olá, meu nome é Júlia Siqueira Fonseca, eu curso o 5º período de Matemática Bacharelado, sou monitora de Geometria 1 e sou orientada pela professora Viviana. E o nosso trabalho é sobre alguns teoremas em geometria apresentados em GeoGebra aplicados em problemas de Olimpíadas. Bom, a nossa motivação para esse trabalho é basicamente uma pergunta que a professora Viviana fez em sala de aula, que foi: quantos de vocês gostam de geometria? E, para nossa surpresa, 2 alunos entre 45 alunos levantaram a mão. E esse cenário para a gente foi um cenário tanto assustador quanto desafiador, porque, afinal, cenários assustadores são cenários propícios para que você se manifeste e faça diferença naquele ambiente. E a gente decidiu fazer isso por meio das Olimpíadas, que é uma maneira da gente trazer um senso de competitividade e criatividade para os alunos dentro de geometria. E nós tivemos 3 tipos de metodologia. A primeira é o livro que a gente escreveu, que é sobre os teoremas de Pitot, Menelaus, Serre e eixo radical, que são os teoremas de introdução para a geometria e Olimpíadas.
E eles são apresentados e demonstrados, e a gente colocou também alguns exercícios. Esse livro ele deve ser apresentado junto à matéria, junto à ementa, e ser disponibilizado para os alunos. Outra coisa que a gente usou também foi o GeoGebra, e dentro do livro a gente tem ambientes de interação entre o livro e o aluno. Isso é muito legal, porque você consegue fazer com que o aluno tenha esse contato com o GeoGebra dentro da geometria. E a gente também tem a sala de aula, que seria basicamente a interação do professor e o monitor, de forma mais efetiva, com o livro e os alunos, fazendo um trabalho mais conjunto. Os nossos objetivos são 3. Um dos nossos objetivos é diminuir o índice de pessoas que não são interessadas em geometria e querem ser professores de matemática, né? Já que é uma matéria muito importante e, infelizmente, a gente tem percebido que os índices de pessoas que entram na faculdade de matemática e reprovam na matéria de geometria tem sido alto, e a gente gostaria muito de aumentar esse interesse dos alunos pela geometria. Melhorar a abstração, já que a matéria de geometria é uma das primeiras matérias que entram nesse contato com o aluno de demonstrar e aplicar, trazer mais consistência para essa linguagem matemática desses alunos. Aumentar a maturidade desses alunos também é um dos nossos objetivos, porque a matéria de Geometria 2 é uma matéria que precisa muito da matéria de Geometria 1, e nós não queremos só que esses alunos passem a gostar de geometria ou passem na matéria de Geometria 1. A gente quer que eles consigam ter uma educação sólida, um entendimento sólido da matéria e consiga fazer um ótimo curso de Geometria 2. E aqui eu coloquei também um pensamento de Kepler, que é: a geometria existe por toda parte, é preciso, porém, olhar para vê-la, olhos para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la. E nós acreditamos que um trabalho em conjunto, tentando aguçar mais a criatividade e a competitividade, talvez, dos alunos, consiga trazer esses olhos, esse apreço maior pela geometria e fazer com que eles consigam compreender e até um dia admirá-la. Esse é o livro, a foto do livro, né? Aqui a gente tem a capa do livro, e aqui é o Teorema de Pitot, aqui é sobre o eixo radical, e assim vai. O livro foi escrito durante esses tópicos, né? E os nossos resultados parciais que esperamos é que os alunos consigam ter umas indagações mais consistentes, maior manipulação dos teoremas e construções, afinidade com GeoGebra, já que é uma plataforma muito importante para quem faz licenciatura, aproximar os alunos dos desafios olímpicos, porque assim eles alcançam mais maturidade também em resolver problemas mais sérios, e maior aproximação entre o monitor e o professor, fazendo esse trabalho em conjunto, que é muito legal, né? Porque você consegue também trazer uma formação para o monitor como professor. E essas foram as nossas referências usadas. Muito obrigado. É isso. Olá, meu nome é Celine Soares, sou aluna de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal Fluminense e sou monitora do projeto RedMat de Cálculo 1. Essa é a minha apresentação em vídeo para a 24ª semana de monitoria da UF. Neste momento, venho apresentar a minha primeira aula com apoio de recursos digitais. O tema elencado foi Teorema do Valor Intermediário e suas aplicações, e essa atividade foi proposta pela minha orientadora, Maria João Rezende. Ainda que simples, o Teorema do Valor Intermediário exige atenção às suas condições, para que seja válido na resolução dos problemas que o envolvem. Considerando esse contexto, decidimos realizar uma aula interativa e dinâmica para que fosse possível identificar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes na compreensão do teorema e de outros conceitos associados. A partir disso, seria cabível esclarecer as dúvidas e propor reflexão durante a aula. Para isso, contamos com a simulação, feita no software GeoGebra, a fim de expandir as representações de conceitos matemáticos. Dessa forma, seria possível desenvolver nos estudantes as intuições adequadas deste teorema, que favoreçam a significação da notação algébrica e seu papel na proposição matemática que o define, além de potencializar suas estratégias na resolução de exercícios. Assim, em síntese, buscou-se enriquecer o ensino do teorema do valor intermediário com apoio do GeoGebra, debater com os alunos para identificar, reforçar, reconhecer assuntos que precisam de atenção,
articular a teoria apresentada e a aplicação através do software GeoGebra, discutir estratégias durante a resolução dos exercícios e estimular a curiosidade por meio de atividade exploratória com a simulação. Nesse sentido, foram utilizados os seguintes recursos: um computador conectado à internet, uma mesa digitalizadora, acesso à plataforma online Google Meet para reunião, o software de quadro para escrever, um whiteboard, para apresentação de conteúdo escrito durante a aula, e a simulação em GeoGebra como ferramenta de demonstração e de exploração. E para a execução foi feito o seguinte planejamento: 1. Introduzir o teorema do valor intermediário através de uma ideia bastante informal, evidenciando as condições para a validação do teorema. Em seguida, 2. Deduzir informalmente a continuidade da função como critério necessário para a aplicação do TVI. 3. Reforçar a definição formal de continuidade e seus aspectos envolvidos. 4. Apresentar a definição do teorema do valor intermediário e desenhar junto com o aluno para melhor interpretação do teorema. 5. Resolver exercícios com a participação dos alunos e ver se estão aptos a aplicá-lo e assim resolver problemas que o envolvem. 6. Tratar sobre as dúvidas dos alunos, tanto sobre o conteúdo exposto quanto sobre outros conteúdos que relacionam com a disciplina. 7. Viabilizar o link das simulações GeoGebra para exploração e amadurecimento do aprendizado. Neste exemplo, pode-se observar que foram elencadas um conjunto de funções e, a partir da seleção de uma destas funções, foram alterados, juntos com o aluno, cada parâmetro disponível na interface. É possível acessar a simulação através do QR Code disponibilizado neste vídeo. No que se refere à contribuição do GeoGebra, foi possível notar que a ferramenta proporcionou bastante facilidade para a dedução da continuidade da função no intervalo especificado como condição necessária para a aplicabilidade do teorema do valor intermediário. E, dessa forma, foi possível inferir que o GeoGebra foi indispensável na compreensão do teorema do valor intermediário, uma vez que, apoiados na apresentação da simulação provida pela ferramenta, grande parte dos estudantes conseguiram se expressar e esclarecer as dificuldades relacionadas com os pressupostos do TVI. A próxima realização será coletar feedback dos alunos. Por fim, eu agradeço e encerro essa apresentação. Obrigada. Olá a todos, eu sou o Leonardo, eu sou monitor do Departamento de Química Analítica e eu vou apresentar para vocês o meu projeto para a 34ª semana de monitoria. Eu fui orientado pela professora Roberta Moura de Assis e o título do meu trabalho é desenvolvendo uma aula prática abordando diferentes procedimentos do ensino de titulação. Bom, primeiramente eu vou fazer uma breve definição sobre o que é a titulação. A titulação é uma técnica que nos permite fazer a quantificação de uma substância em qualquer amostra. Então, a gente pode usar essa técnica para fazer uma análise de uma amostra, ou controle, ou até mesmo avaliação de qualidade, por exemplo, como fazer a determinação do teor de cálcio no leite em pó. Para o meu projeto, eu vou fazer junto com os alunos a determinação do teor de ácido acetil salicílico em aspirina. E eles vão fazer por duas técnicas diferentes. Uma é a titulação direta e outra é a titulação de retorno. E quais são os benefícios que isso vai acarretar aos alunos? Bom, além da possibilidade de eles trabalharem em diferentes caminhos para chegar ao mesmo resultado, eles também vão treinar as habilidades e competências que são fundamentais, para uma boa formação. As técnicas de titulação, elas são basilares da química, inclusive na matéria de Química Analítica Experimental 2, da qual eu sou monitor, ela compreende mais da metade da ementa, e essa é uma disciplina que é ofertada tanto para os cursos de Química, quanto de Engenharia Química, Farmácia e até mesmo Nutrição, com algumas diferenças ali na ementa. Além disso, eles também vão abordar a análise de uma amostra do cotidiano, a aspirina, que é a nossa amostra onde o ácido acetil salicílico está presente. É uma amostra de um custo relativamente baixo e de fácil acesso. Bom, e quais foram as minhas motivações para a escolha desse projeto? Além da importância da técnica que eu já citei aqui, que faz parte da grade de todos esses cursos, de Química, Engenharia Química, Farmácia e Nutrição, eu também notei uma certa dificuldade dos alunos em alinhar todo aquele conhecimento que eles veem na sala de aula e eles têm que pôr em prática dentro do laboratório. Então, fazer essa determinação de uma amostra do cotidiano através de duas técnicas diferentes vai possibilitar para eles trabalharem bastante esses conceitos. Quais são os objetivos com esse projeto?
Primeiramente, é que eles compreendam, né, as técnicas que foram empregadas, justamente alinhando tudo que eles viram na teoria, só que agora eles vão executar dentro do laboratório. Além disso, eu também quero que eles entendam as vantagens e desvantagens de cada método utilizado. Bom, e para fazer isso, inicialmente eu vou fazer com eles uma revisão sobre titulação, e para isso eu vou usar slides e também o uso de algumas ferramentas como o Cortpot e o Bullvine. O Cortpot e o Bullvine, eles são ferramentas que são softwares gratuitos que possibilitam a construção de curvas de titulação. Então, isso vai ser importante para que o aluno ele veja lá, antes de ir para o laboratório, exatamente toda a teoria que vai ser envolvida nas práticas que eles vão executar. Logo em seguida, a gente vai para o laboratório, eles vão fazer essas duas titulações, né? Tanto a titulação direta quanto a titulação de retorno do ácido acetilsalicílico. E logo em seguida, eu vou fazer para eles uma demonstração do cálculo do teor do ácido acetilsalicílico por uma outra técnica de titulação chamada titulação potenciométrica. Essa é uma técnica um pouco mais moderna. Ela também faz parte da grade curricular dos alunos, só que ela é ofertada numa matéria posterior à matéria de Química Analítica Experimental 2. Então, isso vai ser importante para diminuir um pouquinho esse gap que eles têm entre uma disciplina e outra. Afinal de contas, as duas, tanto as técnicas que eles vão fazer, que são técnicas mais clássicas, quanto essas, são técnicas de titulação, e a gente consegue justamente chegar no mesmo objetivo através de caminhos diferentes. Então, isso vai ser importante para eles verem, visualizarem essa questão. E logo após essa demonstração, os alunos eles vão ter que fazer um relatório mostrando todo o cálculo envolvido no teor de ácido acetilsalicílico que eles encontraram na amostra. Eu também vou disponibilizar para eles um formulário para avaliar a percepção deles sobre essa prática e sobre o quanto isso auxiliou ou não a alcançar os objetivos desejados. E como resultado parcial já tem um plano de aula elaborado e também todos os testes preliminares envolvendo as técnicas, tanto as clássicas de titulação de retorno, titulação direta, quanto a titulação potenciométrica, elas já foram validadas e a gente só está esperando a execução no dia da aula. Essas são as minhas referências, todas as imagens usadas nesse slide são ou de minha autoria ou de acesso livre. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Olá, meu nome é Gabriela dos Santos Abreu, aluna do curso de Engenharia Química e monitora de Química Geral Tecnológica. Hoje vou falar sobre meu projeto de monitoria, o uso de ensaios químicos no processo de ensino-aprendizagem na Química Geral Tecnológica. A química é uma ciência experimental. Logo, o uso de experimentos vinculados à teoria aumenta a compreensão de conceitos teóricos aplicados na sala de aula. Motivada por este fato, que venho propor este projeto para a disciplina de Química Geral Tecnológica. A disciplina de Química Geral Tecnológica é uma disciplina teórica experimental, com 60 horas teóricas e 15 horas experimentais, que a cada semestre recebe por turma mais de 45 alunos, totalizando 200 alunos por semestre, acarretando em 3 principais problemas para a implementação das aulas práticas: turmas com mais de 45 alunos, laboratórios com pequena capacidade e pouco entendimento e visualização dos experimentos demonstrativos. Visando resolver tais problemas e com os objetivos de contornar a dificuldade de visualização dos ensaios, melhorar a discussão dos conceitos envolvidos e facilitar o entendimento da aula expositiva realizada pelo professor, é proposto a gravação dos experimentos para disponibilização aos alunos e professores. Primeiro foram escolhidos os temas dos experimentos que seriam gravados com base na divisão dos módulos abordados pela disciplina, sendo esses a emissão e a absorção de luz, as reações químicas, solubilidade, fatores que alteram a velocidade da reação e pilhas e eletrólise. Em seguida, os experimentos foram gravados. Nas imagens podemos ver prints de alguns dos ensaios feitos. Temos a absorção de luz, reações químicas, na qual são abordados reações de oxidação e precipitação, teste de chama, em que são utilizados sais de metais alcalinos, e por último a eletrólise com eletrodos de grafite. Os ensaios foram feitos seguindo roteiros como o da imagem, com um passo a passo detalhado e retirados da apostila de Química Geral Experimental.
A validação do projeto será feita de forma online e realizada por meio de questionários aplicados para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos e após a apresentação e discussão dos vídeos, para validar o trabalho como possível ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Antes dos alunos terem acesso aos vídeos e a explicação deles, foi aplicado um questionário para avaliar seus conhecimentos prévios sobre os assuntos abordados. O questionário foi composto de 5 questões de verdadeiro ou falso. Além das perguntas sobre os ensaios, foram feitas 2 perguntas em que se perguntava se os alunos gostariam de mais acesso ao laboratório e qual a importância que eles davam para as aulas práticas. Como resultados parciais, trago as respostas do primeiro questionário, em que 100% dos alunos responderam que querem ter mais acesso às aulas experimentais. Contudo, apenas 33% acham as aulas experimentais muito relevantes e 11% acham de pouca relevância. Nenhum aluno respondeu que ela não apresenta nenhuma relevância. Das 5 perguntas feitas, apenas uma foi 100% respondida corretamente, e 64% das respostas totais foram corretas. O produto desse trabalho servirá como material didático complementar para alunos e professores da Química Geral Tecnológica. Por fim, gostaria de agradecer a atenção de todos, à Prograde e ao Departamento de Química Inorgânica. Meu nome é Júlia Miranda Rodrigues, monitora da disciplina de Lógica para a Ciência da Computação, ministrada pela professora Marcilene. Em ambos os semestres, antes de disponibilizar para os alunos os horários de atendimento, eu criei um formulário no Google para pesquisar os horários que fossem melhor para a maioria dos alunos que cursavam a disciplina. Como o ensino no primeiro semestre estava ocorrendo de forma híbrida, eu acabei fazendo atendimento online e presencial. No atendimento online, eu utilizei a ferramenta de quadro branco, um software da Microsoft, e também utilizei o Google Meet. Presencialmente, eu utilizei o quadro branco da faculdade e também o projetor. No segundo semestre, executamos o plano de aula. Foi uma prática didática na forma de uma caça ao tesouro, chamada de Logicaça. Junto da monitoria que, no geral, teve como motivação prestar atendimento aos alunos para tirar dúvidas, o plano de aula executado teve como motivação criar uma forma diferente de fixar o conhecimento dado em aula, além de proporcionar um maior entrosamento da turma, trabalhando nessa atividade em grupos. A atividade teve como objetivo fixar os conteúdos dados em aula. Outro objetivo é desenvolver habilidades de trabalho em grupo, de forma que, durante a atividade, o aluno vai ter contato com diferentes raciocínios lógicos, vai ser necessária a participação ativa desse aluno na resolução das questões dadas na atividade e também realizar o exercício de falar e de ouvir. Na dinâmica do Logicaça, os mesmos 5 grupos formados no início do semestre para trabalhos em grupo ficaram responsáveis por resolver 4 questões iguais para cada um dos grupos, e essas questões foram escondidas na faculdade, e cada grupo teria 4 charadas justamente para adivinharem os locais onde as questões estariam escondidas. A fim de evitar tumulto e de forma que todos participassem, a organização foi feita de forma que o integrante pegaria a charada e 2 integrantes seriam responsáveis por procurar a pergunta. Na frente da sala estavam 5 cestas contendo as 4 charadas que os alunos teriam que decifrar. Num exemplo, um aluno pega a charada dizendo: quando a sede aperta, já vem me procurar. Você vai subir ou vai descer? Cabe a você adivinhar. Após descobrir que a questão está no bebedouro do 2º andar, 2 outros integrantes do grupo vão procurar essa questão. A questão encontrada pede para determinar a validade ou invalidade do argumento dado. Cada aluno participante do mesmo grupo pode pensar em resolver a questão por demonstração direta, ou demonstração condicional, ou demonstração indireta, reiterando que essa atividade permite que alunos tenham diferentes formas de raciocínio lógico e que entrem de acordo para chegar a uma conclusão, para chegar a uma resolução das questões recebidas. Até que a resolução deles
estivesse certa, e essa resolução foi conferida pela professora e por mim, eles não poderiam pegar uma nova charada e procurar uma nova pergunta. Foi observado que, no geral, os grupos se reuniam, pensavam juntos, discutiam as questões, não somente um do grupo tentava resolver sozinho. Foi pontuado pela professora alguns erros que alguns alunos cometiam durante as atividades em sala, em questões específicas, e que eles corrigiram na resolução de uma das perguntas. Foi feito um formulário para perguntar aos alunos a opinião deles sobre essa prática. E foram apontados como pontos positivos o estímulo à cooperatividade, o exercício do corpo e da mente, a exposição a diferentes formas de solucionar o problema, a competitividade, que tornou a prática divertida, e a necessidade de raciocínio rápido. Por outro lado, a competitividade e a necessidade de um raciocínio rápido também foi um ponto negativo para alguns alunos. E numa escala de 0 a 5, quanto a prática ajudou o aluno no entendimento da matéria, onde 0 seria que não fez nenhum efeito no entendimento e 5 que ajudou muito, mais de 60% dos alunos marcaram valores acima de 3. Um ponto positivo visto pela professora foi que os alunos não perguntaram se valeria nota a atividade, demonstrando interesse numa forma diferente de exercitar o conteúdo dado em aula. E por fim, alguns alunos sugeriram que a prática tivesse charadas mais difíceis e mais questões para resolver.